Hoje eu vou trazer para vocês uma atualização aqui de Sanepar. A empresa anunciou recentemente dividendos que vão ser pagos ano que vem. A gente vai dar uma olhada nesses dividendos que foram anunciados, né? Mais especificamente, os juros sobre capital próprio, além da gente analisar como que está o cenário de Sanepar neste momento. Será que por conta dessas quedas que aconteceram na Bolsa de Valores, abriram oportunidades para a gente investir em Sanepar nesse momento? Bom, vamos dar uma olhada nesses detalhes agora, tá, pessoal? Mas antes, já deixa o seu like, a sua inscrição, ativem também o sininho para vocês voltarem a ver aqui os conteúdos aqui da Victorious, tá? Antes da gente dar continuidade, pessoal, eu lembro a todos que essa análise não tem nenhum caráter de recomendação de compra ou de venda, ok? E vamos então aos detalhes dos dividendos que foram anunciados recentemente, pessoal. A empresa anunciou um dividendo de 238 milhões de reais aproximadamente, tá? Esse dividendo, no caso aqui, pessoal, juros sobre capital próprio, equivale a 14 centavos por ação ordinária e 16 centavos por ação preferencial, uma diferença aqui de 10% entre ambas. Se a gente pega as units, pessoal, temos aqui um valor de 80 centavos por ação, tá? Terão direitos para receber esses dividendos as pessoas que ficarem na ação até o dia 30 de dezembro de 2024. Ano que vem vai ser pago esses dividendos, tá? A Sanepar tem aquela questão de demorar para fazer o seu pagamento, é bem complexo os pagamentos da Sanepar, por isso muitas pessoas acabam optando pela Copasa, tá? Mas isso não descaracteriza a qualidade da Sanepar aqui. Até porque, como eu já trouxe para vocês, a empresa vem tendo resultados bem interessantes. Reparem que a receita líquida desse trimestre aqui de 2024, com relação ao terceiro trimestre de 2023, teve um aumento, né? Então, resultado interessante, apesar do cenário que nós estamos. O EBITDA e a margem EBITDA tiveram uma variação com relação ao terceiro trimestre de 2023. Então, aqui já começa a ter uma queda. E se a gente passa para o lucro líquido e margem líquida, também enxergamos essa queda, tá, pessoal? Se a gente pega o desempenho dos 9 meses de 24 com os 9 meses de 23, a gente enxerga uma melhora aqui na receita líquida, um ponto legal. Apesar dessa queda nesses últimos trimestres de 24, os 9 meses de 24 ficaram positivos e acima dos 9 meses de 23. Isso falando do EBITDA e também na margem EBITDA. E se a gente passa para o lucro líquido e para a margem líquida, aí aqui o cenário tem uma queda nesses 9 meses de 24 para os 9 meses de 23. É uma pequena queda, tá, pessoal? Mas já demonstra que a empresa teve uma lateralidade, né? Vamos enxergar agora como que vai sair o quarto trimestre de 2024, ano que vem. Até para a gente identificar se teve um crescimento no sinal de imprensa, por exemplo, ou se os custos se elevaram nesse período que nós estamos enxergando uma alta da taxa Selic, tá? Pegando o acumulado ainda também, a gente comenta sobre a geração de caixa, que teve um crescimento com relação aos 9 meses de 23 para esse momento, tá? Então aqui fica nítido que a empresa vem desempenhando um ótimo resultado, apesar de entregar um dividendo inferior ao que poderia entregar. A questão aqui é que a empresa faz bastante investimentos e mantém equilibrado essa entrega de dividendos, tá? Mas apesar disso, se a gente pegar o histórico dos dividendos, temos uma entrega bem interessante, daqui a pouco a gente vai passar sobre esse tópico. É importante ressaltar também, pessoal, que a alavancagem da Sanepar, ela é bem controlada, tá? Ela não costuma ultrapassar de 2 vezes, ok? Um ponto bem legal aqui, apesar da empresa ter uma receita praticamente confirmada, né? Com relação aos investimentos, a gente percebe que teve um aumento aqui com relação aos 9 meses de 23 para esses 9 meses de 24. A empresa costuma fazer bastante investimentos, tá? A Sanepar é uma empresa muito focada nesse aspecto, até porque precisa continuar crescendo, né, pessoal? E é uma empresa que vem crescendo bastante, né? A gente vê o histórico que as receitas deixam aqui, né? Bem resiliente. O lucro líquido também segue esse padrão. Apesar de certos trimestres ter uma volatilidade, reparem que temos só resultados crescentes, bem positivos. Outro ponto também interessante é que a margem líquida segue também estável, tá? Então esse é um ponto legal para a gente levar para o longo prazo. A questão que a gente tem que analisar aqui, pessoal, são os níveis das barragens da Sanepar. Não só da Sanepar, mas também da Copasa e também das outras empresas desse segmento, né? Desse setor. Conforme vai tendo uma queda nesses níveis, temos resultados mais negativos no seu lucro, tá? As margens acabam encurtando. Um exemplo disso é 2021. Reparem como tivemos uma queda aqui nos resultados, né, das porcentagens das barragens, né? Passamos por uma seca na região lá do Paraná. E se a gente pega o resultado
da margem líquida do período, né, reparem como ficou bem abaixo da média. Então é um ponto para a gente se atentar nesse histórico. Até por curiosidade, pessoal, nesse momento temos aqui as 4 barragens da Sanepar. Dentre elas, apenas a de Iraí está com seu nível abaixo aqui de 90%, tá? Bom, pessoal, dando continuidade à questão do dividendo em si, já até entrando no preço teto daqui a pouco, aqui, pessoal, a gente percebe que os dividendos ficaram em 4,7% com relação ao preço atual de Sanepar, tá? De CAPR11 especificamente. Então reparem que é um ativo que não paga dividendos superiores a 6%. Para quem investe em Sanepar, o foco tem que ser o quê? Comprar hoje, ir reinvestindo esses dividendos e lá na frente, quando eu digo lá na frente, eu digo 5 a 10 anos, você vai receber um dividendo superior e vai ter uma quantidade de ações relevante para receber um dividendo bem atrativo lá na frente, tá? Então aqui o yield on cost se faz necessário. Toda vez que eu trago atualizações da Sanepar, eu sempre relato isso, tá? Sempre importante levar isso em consideração. E é uma empresa que poderia pagar até mais dividendos, mas ela foca especificamente em investimentos para agregar valor no ativo, né? Na ação em si, na empresa. Reparem que temos aqui uma margem bem relevante, vejam que o payout é bem abaixo, a média, desconsiderando esse período mais elevado aqui, pode ser considerado de 30% até no máximo uns 45%, tá? Sobre os períodos de pagamentos, a gente percebe que existem 2 períodos que são anunciados, um fica em junho e o outro fica em dezembro. Aqui não apareceu ainda os dividendos que foram anunciados recentemente, mas temos esses períodos de anúncios. Os pagamentos vão variar, tá? Essa demora para anunciar a data de pagamento é bem chata também. É uma situação um pouco incômoda da Sanepar. Por conta desses dividendos estarem abaixo dos 6%, temos uma margem de segurança dos 6% do Décio Bazin também negativa, tá, pessoal? As margens nesse momento seguem negativas. Contudo, aqui não está sendo considerado esse dividendo que foi anunciado recentemente. Então a gente vai fazer um cálculo rápido aqui para identificar qual seria o preço teto nesse momento. Então, considerando R$ 1,32 de 24, temos aqui R$ 1,32 e a gente divide por 6%. Achamos aqui o preço teto de Sanepar para quem realmente quer receber 6% de dividend yield. Ficaria em R$ 22 nesse momento. Esse preço teto teria uma elevação aqui, tá, pessoal? Mas ainda assim ficaria abaixo do seu preço atual, ok? Vejam como fica nítido esse cenário na parte gráfica da piscina dos dividendos aqui do scanner da bolsa. Reparem que em outros momentos o ativo demonstrou esse desconto, tá? Nesse momento não estaríamos dentro dos 6%, mas se a gente analisa o preço justo de Graham, aí sim temos um desconto bem relevante, né? Reparem como vem aumentando o cenário do valor intrínseco, ou seja, do seu valor patrimonial dentro da fórmula do Benjamin Graham, tá? Então, temos um desconto bem relevante aqui. Lembrando que esses dados eu pego lá no scanner da bolsa, tá, pessoal? A gente consegue identificar os preços tetos, os valores intrínsecos das empresas e todos os detalhes dos seus indicadores, tá? Além também das recomendações de carteira de dividendos e também de rentabilidade. Link está aqui embaixo e o QR Code aqui em cima para vocês darem uma olhada depois, ok? Com relação à parte gráfica agora de Sanepar, pessoal, a gente vai falar primeiramente sobre CAPR4, que tem uma tendência muito interessante, tá? Reparem como temos um canal de alta no longo prazo desde 2001. A gente percebe que nesse momento temos um canal de alta muito bom no longo prazo, tá? E se você souber aportar no momento certo o Sanepar, você consegue pegar um retorno muito bom, tá? Tem que tomar cuidado na entrada, no momento de entrada, para não comprar o ativo caro, tá? Nesse momento, olhando o cenário atual, o ativo vem trabalhando no formato lateral nesses últimos 3 meses e vem segurando nessa região dos 5,52, que é um suporte desse movimento de Fibonacci aqui, tá? De retração. Caso tenha esse rompimento dessa região, vem buscar os R$5, tá? Os 5,06. 5,6 centavos no caso, que pega a média móvel dos preços dos últimos 20 meses. Aí temos outras regiões mais abaixo, que seria 4,75, uma região bem elevada, e se o cenário ficar bem negativo, 4,31. Mas acredito que o suporte mais forte nesse momento seria os 5,06 centavos até esses 4,75, tá, pessoal? Reparem como a região dos 6,11 segurou os preços nesses últimos meses, né? É uma projeção de Fibonacci aqui. O ativo até ultrapassou essas projeções a curto prazo, mas não conseguiu confirmar. Reparem que mais à frente a gente tem outras projeções, mas mês que vem, caso a gente tenha alguma atualização, eu venho trazer para vocês, ok, pessoal? No lado do gráfico semanal, fica nítido essa lateralidade nesses últimos 3 meses, né? Então, por enquanto, o cenário é de lateralidade, mas
no lado mensal, rompendo essa região aqui dos 5,52, que está exatamente nessa região aqui no gráfico semanal, podemos ver uma queda até os 5,20 analisando esse gráfico semanal aqui, tá, pessoal? Passando para o seu gráfico da Unity, como o ticker tem um pouco mais de volatilidade, temos algumas mudanças técnicas, né? Reparem que o pico de 2020, né, 2019 para 2020, está acima do preço atual, então ele serve como uma resistência muito elevada. Eu deixei até demarcado aqui essa região dos 31,73 até os 33,86, para a gente ficar de olho da importância desse cenário, até porque é uma região de resistência e, além disso, tem projeções de Fibonacci aqui no meio. Então, para ultrapassar essa região, vai ter que ficar bem positivo na economia, além também de entrar volume comprador, tá? Isso a gente pode analisar também pelo lucro líquido. A gente tem outras projeções mais acima, mas por enquanto vamos manter de forma cautelosa, tá? Caso tenha agora uma retração aqui, pessoal, o ponto principal seria os 24,51. Para quem quer receber os 6% de dividend yield momentaneamente no próximo ano, caso os dividendos fiquem parelhos com o de 2024, teria que ser bem nessa região aqui dos R$22, né, que eu trouxe para vocês. Então ficaria até abaixo dessa retração de Fibonacci. Então aqui ficaria um pouco mais negativo o cenário, conforme eu falei para vocês do ticker CAPR4. Acredito que a região de suporte mais forte nesse momento seria os 24,51, essa primeira retração aqui, tá? Junto com a média móvel dos preços dos últimos 20 meses, tá? No gráfico semanal fica bem nítido a lateralidade aqui também, mas conforme eu já disse para vocês, o ativo nessas últimas 2 semanas teve uma queda bem relevante, pode vir buscar os 25,70 aqui, quase R$26, beleza? Podendo vir caminhar até os 24,51. Eu destacaria os 25,83, onde fica essa média móvel de 20 períodos. Mês que vem eu trago para vocês uma atualização até para a gente acompanhar para ver como que está o cenário de Sanepar, beleza, pessoal? Lembrando a todos, é claro, que isso não é recomendação de compra ou de venda, tá? Lembre-se disso. Voltando aqui à parte dos indicadores, bom, Sanepar nesse momento tem um PL a 5,6, isso analisando o CAPR11, tá em um dos momentos mais descontados da empresa, tá? Desde 2022 segue com esse desconto. Preço sobre receitas está em 1,2, já está um pouco acima do que já passou em 2022, mas ainda está abaixo com relação a 17, 18, 19 e 2020. A gente passa para o PVP, onde aqui fica claro que o ativo está abaixo versus o seu valor patrimonial. Esse valor está descontado desde 2021, pessoal. Então, um ponto bem bacana. Em 23 teve uma elevação, mas agora novamente vem tendo essa queda. Então é um ponto legal para a gente se atentar. A empresa vem mantendo esse ROI bem estabilizado, né, conforme eu já trouxe para vocês. Margem EBITDA também é bem resiliente nesses últimos anos. EV sobre EBITDA nesse momento está abaixo de 6, tá? Então o valor da firma versus EBITDA vem demonstrando um desconto. Dívida líquida sobre EBITDA está dentro das suas médias desses últimos anos, um ponto bem legal. VPA também vem crescendo, tá? Aqui ocorreu aquele desdobramento, mas reparem como seguiu crescendo. LPA também vem crescendo, desconsiderando 21 aqui, tá, pessoal? Aqui também pega o desdobramento. Vejam como a questão da estiagem acabou afetando aqui 2021. E agora a gente entra na parte da comparação de rentabilidade nos últimos 2 anos. Aliás, quem fez investimento há 2 anos atrás está positivo ainda, tá? Com relação ao Ibovespa e CDI, está bem superior. Quem fez investimentos anteriores, dependendo do momento que você pegou, acabou tendo uma situação mais desagradável, tá? Por isso eu falei para vocês lá no início sobre esses momentos de entrada, né? Se você entra nesses picos, é um pouco arriscado. Logicamente que a gente faz uma comparação do momento gráfico junto com seus indicadores. Então, no momento de 2019, a gente percebia que o ativo estava bem elevado, tanto na parte técnica como também na parte fundamentalista. Então, unindo esses 2 pontos, a gente tinha um padrão para identificar as altas e baixas, os momentos de entradas e de saídas na Sanepar aqui especificamente. E se você gosta de Sanepar, pessoal, deixa o seu like aqui embaixo, também ativem o sininho, tá? Não se esqueçam desses pontos. É muito importante para o conteúdo chegar para outras pessoas que gostam também desse ativo, beleza? Galera, eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus, um ótimo final de semana, um grande abraço a todos. Essa semana é para sair mais uma atualização do Ibovespa, tá? Até para a gente entender como foram e como vai ser os impactos do pacote fiscal para os acréscimos agora de 2024 e até pensando em 2025. Grande abraço e fui, pessoal!